Testamento, Obadias é o quarto profeta menor. Depois de Oséias, ele é o quarto. Oséias é o primeiro profeta menor e Obadias é o quarto profeta menor. Só tem um capítulo. É o menor livro, do Antigo Testamento, o livro de Obadias. O nome Obadias significa servo de Deus. Em árabe seria Abdullah, muito comum na língua árabe, mas em português é um pouco difícil, porque a Bíblia tem poucas referências, A gente não sabe de quem ele é filho, a gente não sabe nem a época que foi escrito o livro de Obadias, Pode ter sido lá por volta do ano 587 para 86, quando foi destruída a cidade, mas pode ser bem antes. Eu acredito que foi bem antes, lá por volta do ano 847, por aí. Porque se fosse no ano de 586, ele teria feito menção à destruição do templo. E o assunto do livro de Obadias é o juízo de Deus sobre Edom, que eram os descendentes de Esaú. Os irmãos estão apanhando para achar, não tem problema, eu espero. Os descendentes de Esaú. Esaú era o irmão mais velho de Israel, de Jacó, que depois foi mudado o nome, E Esaú, ele perdeu a primogenitura por causa de uma esperteza, de Jacó, que se fez passar por ele e recebeu a bênção do seu pai Isaac, E a bênção da primogenitura passou para Jacó, que veio a se chamar Israel. E toda a bênção veio sobre Jacó. E Esaú, como era carnal, ele preferiu trocar a primogenitura por um prato de lentilhas. Vou ver se a minha esposa prepara uma lentilha que eu comprei. Então, um tempão lá em cima da mesa para ver se ela entende o recado. Quem entendeu, diga bem. Que lentilha é boa, quente, Não tem gripe que aguente uma sopa de lentilha, Só que Esaú, ele trocou a primogenitura por uma sopa de lentilhas. Vamos ler aqui o texto. Quem achou, diga amém. Estamos aqui na igreja Deus e Amor de Titioca. E a nossa Bíblia está aberta no livro de Obadias. Vamos ler. O julgamento de Edom. Edom era o descendente de Esaú, Vamos lá. O julgamento de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus quanto a Edom: temos ouvido notícias do Senhor, e mensageiro foi enviado entre as nações. Levantai-vos e nos levantaremos em batalha contra ela. Aleluia. Eis que eu te faço pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Falando de Edom, A arrogância de seu coração te enganou. Tu que habitas nas fendas das rochas, em tua alta morada, que dizes em teu coração: quem me derrubará ao chão? Se te levares como a águia e se puseres teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Dali eu te derrubarei, diz o Senhor.
Vamos orar para Deus Ele revelar essa mensagem. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus, fala conosco, Senhor. Nesses 10 ou 15 minutos, fala poderosamente a nós. Revela a Tua palavra, o Teu oráculo, Senhor. Revela, Senhor, meu Deus, os mistérios da Tua palavra para nós aqui esta noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Podeis assentar, igreja. Coloque a Bíblia sobre vossos colos e glorifique a Deus com palmas. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, muito pouco pregada, né, nas igrejas, é uma mensagem profética. Tudo na Bíblia é profético. Quando você lê a palavra de Deus, mesmo sendo no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela se aplica a nós, que vivemos agora no século 21, né? Estamos vivendo no século 21, mas essa mensagem ela se aplica para nós. Eu estava orando em Niterói por revelação, e Deus ele estava revelando. Deus operou poderosamente. Se eu não me engano, foi uma quarta-feira no culto dos casais, né? É importante os irmãos participarem também, viu? O pastor Jalan sempre convida, a irmã Kelly sempre convida, e é bom participar. E nesse dia teve uma oportunidade de eu pregar por revelação. E Deus ele começou a revelar possessões malignas, obras diabólicas. E havia muito crente que levantava a mão. E eu explicava, né? Dizia, olha, a macumba, a feitiçaria, ela não pega em crente. A magia negra, o encantamento, não pega em crente. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o que tinha de crente que levantava a mão e falava amém, vai lá na frente, daqui a pouco hora. Mas não é o revelado. Mas eis que surge uma irmã toda na doutrina, e não tomava aceito. E ali o diabo pegou ela. Mas com Pérez falou que macumba não pega em crente. Irmão, a macumba, a feitiçaria, não pega quando o crente ele está na presença de Deus. Quem está entendendo? Sobre as tendas de Israel não haverá o que? Encantamento. Mas para você estar debaixo das tendas de Israel, você tem que estar na obediência da palavra de Deus. A Bíblia narra uma situação em que o povo de Israel estava perdendo a batalha para os habitantes de Ai, né? E ali Josué estava na frente, ele substituiu Moisés na liderança, e ele orou a Deus e perguntou: Senhor, por que nós estamos perdendo essa batalha para os habitantes de Ai? O Espírito Santo revelou: olha, porque existe um anátema no meio do povo. Entre as tendas de Israel havia a profanação. Era uma capa babilônica, e alguns ciclos de prata que estavam escondidos debaixo da tenda de um filho de Deus, de um israelita, mas o anátema estava na casa dele, estava na tenda dele. E o Espírito Santo mandou todas as tribos se reunirem, e naquela congregação aparece o causador de tudo aquilo, né?
E ele se apresentou, revelou. O problema é essa capa babilônica, que era consagrada, né, aos demônios, e aqueles ciclos de prata que ele havia escondido. Tudo aquilo estava fazendo com que o povo todo, toda a Israel, perdesse a batalha. Você está entendendo, igreja? Esaú, ele era irmão de Jacó, que veio a se chamar Israel. Mesmo sendo irmão, ele não tinha a mesma fé que seu irmão Jacó possuía, porque ele vendeu a primogenitura por causa de uma sopa de mentiras. Não é verdade? Irmãos, o crente precisa valorizar o Espírito Santo, porque a maior riqueza que nós temos é a presença de Deus em nossa vida. Nada se compara a uma bênção material, a uma cura. E muita gente é envolvido por causa do problema e se esquece daquele que tem poder para resolver o problema e ainda manter a sua alma firme na presença de Deus. Eu estou firme até hoje. Eu aceitei a Jesus em 1992, no dia 14 de abril, numa quarta-feira, lá na TI, eu aceitei a Jesus. Mas eu estou firme até hoje porque tem pessoas que oram por mim, pessoas da minha família, pessoas da igreja, que nós precisamos sempre estarmos unidos. E o problema que divide a igreja muitas vezes é a desunião. Chama para uma campanha, chama para um evento, a pessoa não vai. Mas por que não vai? Porque não tem um compromisso, não tem o sentimento de irmãos, vamos nos unir, porque se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. Mas esse é o grande problema. Desde o tempo de Jacó e Esaú, os dois irmãos viviam brigando, e a descendência, a própria descendência de Esaú, nunca foi amiga da descendência de Jacó. E quando Obadias recebeu essa revelação, o próprio Deus já sentenciava o juízo sobre a descendência de Esaú. Quando você lê aqui, louvado seja Deus, já no versículo 4, se te levares como a águia, e se puseres teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Você está entendendo? Às vezes o irmão ele cria uma situação para prejudicar o irmão, mas Deus ele está contemplando tudo. E Deus ele jamais vai admitir que o irmão venha prejudicar o outro irmão. No Antigo Testamento, em Gênesis, logo no começo, Caim ele chegou ao ponto de matar o seu irmão. Quem já viu isso na Bíblia? Qual foi o motivo? A inveja. Qual foi o motivo? Qual foi o motivo de Esaú? Também, né? Odiar o seu irmão Jacó. Por causa da inveja. Perdeu a primogenitura, mas perdeu porque ele mesmo não estava dando valor à sua primogenitura. Mas ele começou a sentir uma inveja do seu irmão Jacó. E a descendência de Esaú
continuou do mesmo jeito, com aquela inveja, aquele sentimento maligno. O próprio Senhor Jesus, quando ele veio, ele começou a pregar e a realizar milagres, curar os enfermos, ressuscitar até mesmo os mortos, né? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a Lázaro, ele curou a mulher encurvada, ele curou o cego Bartimeu. Jesus operou milagres, e isso começava a despertar inveja no meio da liderança. Os saduceus, os doutores da lei, os fariseus tinham inveja, e eles não ouviam a mensagem que saía da boca do Senhor. Eles queriam fazer de tudo para impedir o ministério do Senhor. Irmãos, quando Deus ele tem que operar, ele opera. Mesmo no meio da inveja, Deus ele opera. Como nós já havíamos mencionado já no preâmbulo da mensagem, a macumba, a feitiçaria não pega em crente, mas a inveja pega. Quando você lê a respeito de José, né, que era um dos filhos de Israel, por causa da inveja, os seus irmãos colocaram José dentro de um fosso, dentro de um buraco. Pegaram a túnica de José, encharcaram de sangue, de bode, né? E levaram para o pai, para o próprio Israel, né, o Jacó, dizendo que José foi atacado por uma besta fera, e o sangue dele estava na túnica, que foi a única coisa que sobrou. E contaram essa mentira para Israel, Jacó, no caso, né? Por causa da inveja. Os irmãos de Jacó, os irmãos de José, tinham inveja, porque Deus ele revelava. Deus ele deu um sonho para José e mostrou José em pé. E apareceram ali vários ramos se curvando diante dele. Eram os irmãos de José. Na época eram 10 irmãos, né? Contando 11 com José, eram 10 irmãos. Benjamim ainda não havia nascido. E os 10 irmãos se curvaram diante de José, e aparecia a lua e o sol se curvando diante de José. E nesse sonho, José ele já estava revelando que todos viriam até ele para receber a bênção de Deus através dele. E isso provocou inveja. Então os irmãos eles prepararam uma cilada para José. José ele foi levado até o Egito, ele foi escravo na casa de Potifar, que era o homem de confiança de Faraó. Ele passou por momentos difíceis na casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele e ali forjou uma tentativa, né, de abuso. No Brasil nós temos a Lei Maria da Penha, mas desde que foi criada a Lei Maria da Penha, a situação da violência contra as mulheres aumentou mais de 200%, dizem as estatísticas. A Lei Maria da Penha só piorou, quer dizer, não resolveu o problema. José foi injustiçado quando ele foi acusado pela mulher de Potifar. Ele ficou preso, mas dentro da prisão Deus estava com José, revelando a José. Logo Deus ele tirou José daquele cativeiro, colocou José como governador do Egito, e se cumpriu a visão do
dos ramos, né? Dos 10 ramos que se curvavam diante de José, do sol que representava Israel e da lua que representava a esposa de Israel, se curvando diante de José. Mas Deus, ele honrou a José. A inveja, ela entra no meio da igreja sorrateiramente. Assim como entrou sorrateiramente, assim como entrou sorrateiramente na família de Israel, a inveja ela pode entrar na igreja. O livro de Obadias, o servo do Senhor, nos dá esse conhecimento e essa sabedoria, que nós não estamos imunes. Qualquer coisa que você venha fazer, seja lavar o banheiro, isso pode causar inveja. Seja atender na portaria os visitantes, isso pode despertar inveja. Pregar a palavra, então, nem se fala. Nos louvores, eu costumo dizer que o louvor é o lugar onde o diabo mais ataca para provocar inveja. E aí dentro do crente, ele tem que vigiar. A juventude tem que vigiar. Você não vai dar cartaz ao inimigo. Você vai fazer aquilo que Deus manda você fazer. Mas se a inveja se levantar, você simplesmente ignora, porque Deus vai tratar, Deus ele vai cuidar e Deus ele vai julgar esse espírito maligno. E através do livro de Obadias eu entendi da parte de Deus que Deus ele vai nos proteger contra todo o olho de inveja. Às vezes você está vivendo feliz com seu esposo, mas tem gente que não está se alegrando da sua felicidade. Às vezes até elogia, puxa que casal bonitinho, mas é tudo falso. E você precisa estar firme, você precisa estar vacinado contra a inveja. A juventude precisa estar vacinada contra a inveja. Jamais sejamos, irmãos, soberbos, que tudo que nós temos veio da parte de Deus em igreja. Mas Deus ele vai julgar todas essas coisas. Edom foi julgado. Hoje você nem ouve mais falar de Edom. Você sabia? Simplesmente desapareceu a descendência de Edom. Sumiu do mapa. Mas Israel está aí até hoje. Amém, igreja? Israel está aí até hoje. Pode bater palmas para Jesus. Fica toda a igreja de pé. Deus ele tem os seus motivos, né, irmãos, para transmitir a sua palavra. Vamos orar. Levanta a sua mão. Vamos pedir para Deus ele nos guardar e para nos proteger desse espírito maligno chamado inveja. Todos dando glória, 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 glória. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos dar o livramento de todas essas coisas. Senhor, nós queremos estar sempre na humildade da tua presença. Queremos ser humildes, Senhor, reconhecendo que tudo que nós temos vem de Deus. Livra-nos, Senhor, do olhar invejoso, Pai. Dá-nos proteção. Livra a mocidade, Pai, de todo sentimento de inveja, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais fortalecer a mocidade. A força esteja com a mocidade sempre. E a palavra de Deus cada vez mais venha acrescentar a fé, meu Deus. Que é a certeza das coisas que se não se veem.
e a prova daquilo que se espera. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Nos fortalece cada dia mais na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos guarda e nos livra de todo o mal. Amém. E graças a Deus. Pode bater palmas. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos encerrar.